dia, Maria Isabel. É realmente um ponto muito importante. É ótimo termos uma farmácia em casa, mas em que condições? A farmácia, a gente não deve ter, se calhar, muitos medicamentos em casa, mas sim ter aqueles medicamentos que são necessários. Aqueles básicos, Os não é? básicos, sim. Nós poderíamos ter aqueles medicamentos que a gente considera os medicamentos de bem-estar e esporádicos para uma dor de cabeça súbita, um enjoo, pronto, uma indisposição gástrica. Também mas são aqueles que não necessitam receita médica, não claro. é? Mas de resto também não devemos acumular muitos medicamentos em casa. Nós, sobretudo, o objetivo, para além do acondicionamento, é hoje em dia a preocupação de gerir bem a medicação que a gente tem. E sobretudo nos doentes crónicos, a medicação suporta um peso económico muito grande nas pessoas e não estamos em época de desperdiçar, mas sim em época de rentabilizar todos os recursos que temos. Há realmente doenças crónicas que as pessoas têm que fazer o medicamento. Tem que fazer medicação para toda a vida, claro. E mais do que um toma por dia. Claro, claro. E por vezes chegam-nos ao hospital pessoas que não sabem-nos muito bem informar que medicação tomam, como a tomam, e isso pode pôr em causa o tratamento delas. E quando um medicamento é prescrito, é porque realmente deve haver necessidade dessa toma e, portanto, a pessoa tem que cumprir com algumas regras e organizar as coisas em casa de forma a não se esquecer das tomas, a tomar conforme foi a indicação do médico e retirar todas as dúvidas. Eu penso mesmo que é um excelente exemplo e eu li isso também na sua documentação quando preparava para esta conversa. Nada melhor do que, se tivermos dúvidas e para não estarmos a recorrer à psicologia que vem no interior cada vez que vamos tomar, é escrever por fora exatamente a forma de tomar e os conselhos do médico. Para não esquecer. Para não esquecer quantas vezes tomar, a que horas tomar. Claro. Até o início da primeira toma para saber, não é? Pondo a data. Claro, logo pôr a data, quando toma, quem foi que a receitou. Nós vamos ao longo da nossa conversa, eu tenho algum suporte informático do qual também vai referenciar esses pontos para as pessoas realmente os reterem. É como estava a dizer, a medicação efetivamente é uma coisa muito importante e ajuda muito a melhorar a qualidade de vida, mas deve ser utilizada com peso e medida. Não deve ser utilizado indiscriminadamente, mas sim só quando for estritamente necessário. E aquela situação de que eu tenho isto, eu tomo isto, nunca deveremos fazer, porque nós somos todos diferentes e o medicamento para uma determinada pessoa pode ter um efeito e para o outro ser um efeito completamente diferente. Há vários tipos de medicamentos e, sobretudo, o que é um medicamento? O medicamento, tal qual como vocês podem ver no suporte, é uma substância que é uma substância... o trabalho que preparou. Um medicamento é uma substância utilizada de um preparado que, no fundo, vai a fins curativos. Há vários tipos de medicação e, se passar o slide seguinte, nós poderemos ver que, normalmente, temos a medicação, os que existem, que é tradicional, que é toda aquela que é comprada e que nós consideramos que é receitada pelo médico, então aí a gente acha que é a medicação, mas há vários tipos de medicação. Temos a comum e tradicional, que é adquirida na farmácia através de receita médica, e temos a complementar, a homeopatia e a fitoterapia. Quer uma, quer outra são feitas com os mesmos princípios, através das ervas, não é? Só que com fins diferentes. Enquanto a homeopatia vai provocar uma reação no organismo de lutar contra a doença, portanto a cura será de dentro para fora. Em relação à fitoterapia, será mais uma terapia de manutenção e de prevenção de algumas complicações. É bom que as pessoas fixem que, se fizerem este tipo de medicação, devem de alguma forma informar o técnico ou profissional de saúde que as acompanha, porque ela pode ter interferências com o resto da medicação, ou mesmo provocar alguma sintomatologia, porque, tal qual como os medicamentos, também são feitos através de ervas. Nós sabemos que antigamente os medicamentos surgiram através das ervas, ainda temos tribos. Foi aí que tudo começou, não é? Claro. E podem não ser compatíveis com a medicação comum. Claro. Não é? Passando o slide seguinte, e daqui nós temos a Dona Natalina connosco, todos nós
fazemos por um ou por outro motivo alguma medicação. Então, que medicamentos é que normalmente as pessoas tomam? Ou porque têm diabetes, ou porque são hipertensas, ou porque sofrem do coração, ou porque sofrem dos rins, e isso leva-os a fazer uma medicação crónica, com algum rigor e sendo sempre controlada pelo médico e pelo enfermeiro no centro de saúde, que será o local ideal para ajudar a controlar esse tipo de medicação. Então façamos esse exercício com a Dona Natalina. Claro. A Dona Natalina, por exemplo, que é isso que a gente lhe vai perguntar, se ela tem medicação em casa, se toma habitualmente alguma medicação e como faz. Tenho principalmente para a hipertensão e colesterol. Que foi receitado pelo seu médico de saúde. Exatamente. Pronto. E então, como é que organiza, e agora poderemos passar ao slide seguinte, como é que organiza essa medicação no seu domicílio? Normalmente tenho uma gaveta própria onde tenho lá a medicação. Portanto, toda como organizada quem e sei separa. já. Pronto. Exato. Nós normalmente tem-se por hábito, muitas vezes, retirar os blisters, que são as partes do interior onde os medicamentos vêm revestidos, das embalagens e colocá-las em cima da mesa ou efetivamente em cima de uma gaveta, e depois perdemos muito a noção do prazo de validade, embora em alguns blisters já venha referenciado o prazo de validade. Deixe-me apenas dar um exemplo. Se calhar, em alguns deles... São as carteirinhas onde são as vem carteiras, propriamente sim. Os comprimidos, claro, que normalmente trazem no fim, mas trazem no fim só aqui. Se partirmos o blister ao meio, até porque eles vêm picotados para se poder ser separados, perde-se completamente o prazo de validade. O ideal será sempre manter dentro da caixa. Sim, manter dentro da caixa. Até e passando o slide seguinte, então, como diz a Dona Natalina, ela tem uma gaveta onde tem a medicação e ela deve efetivamente estar num sítio seguro, ou numa caixa ou numa gaveta, e deve estar fora da umidade, portanto ao abrigo da umidade, porque quer o calor, quer a umidade vão deteriorar o princípio ativo do medicamento e ele pode eliminar algum dos efeitos. Depois deve-se manter sempre o medicamento dentro da embalagem de compra pelos motivos que nós agora dissemos. Claro. A embalagem de compra traz o nome do medicamento, traz realmente a dosagem do medicamento e traz o prazo de validade. Teremos que ter sempre o cuidado de manter fora do alcance das crianças, fora do alcance de pessoas que tenham algumas alterações de comportamento. Não sei se por acaso tem netos? Não. Ainda não? Não. Pronto, os filhos já não estão em idade de mexer em medicamentos, por isso. Mas é só a Dona Natalina que mexe na medicação. Exatamente. Claro que a gente pede sempre às pessoas para terem os medicamentos sempre no mesmo sítio, tal qual como falamos do kit dos primeiros socorros. Portanto, temos que encontrar um sítio para os medicamentos e esse sítio deve efetivamente ser seguro. Posso já fazer uma pergunta? Faz favor. Há muito quem o guarde, por exemplo, num armário na casa de banho. É um bom sítio? Não é um bom sítio. Claro que se calhar todos nós cometemos esse erro, mas que devemos evitá-lo. Porque a casa de banho, sobretudo as casas de banho com chuveiro ou com banheira, retêm muita umidade por causa dos banhos. Portanto, não é todo aconselhável para a casa de banho. Portanto, deve ser num local, se calhar a cozinha também não é o sítio ideal por causa dos vapores da cozinha, terá que ser num armário, ou num quarto, ou numa sala, portanto, encontrarem um sítio realmente abrigado do calor e da umidade. Deveríamos ter os medicamentos separados e, tal como a Sónia tinha dito, nós temos alguns medicamentos em casa, não é? Todos nós, se calhar, temos o dito chamado Benuron, ou paracetamol pelo princípio ativo, porque de repente temos uma dor de cabeça, temos uns sais de frutos, porque de repente estamos indispostos, e esses medicamentos devem estar separados dos medicamentos que utilizamos de forma regular e comum para combater uma doença crónica ou aguda, se assim for. Se tivermos que colocar os medicamentos no frigorífico, temos que ter também alguma precaução. O medicamento é tóxico, não é? E nós devemos de os proteger, quer os alimentos do frigorífico, quer o próprio medicamento, de serem contaminados pelos próprios elementos. Tentar arranjar umas caixas, tipo as caixas, tipo o Tupperware, pronto, umas caixas... Passando a publicidade? Sim. Um saco plástico também serve? Serve, fechado,
onde as pessoas ponham os medicamentos e deve ser acondicionado na parte de cima da porta do frigorífico. Os que devem ser guardados no frigorífico, vem também essa referência no próprio medicamento? Normalmente vem a referência no medicamento. Em caso de dúvida, perguntam ao seu médico ou farmacêutico. Senão tem que perguntar como é que o deve acondicionar. Isso é uma das preocupações que as pessoas devem ter quando lhes é receitado um medicamento, fazer determinadas perguntas. Normalmente, nós sabemos que as insulinas e os doentes diabéticos já sabem que as insulinas... Antibióticos também. E os antibióticos, sobretudo nas crianças, nas crianças e nas pessoas idosas, que normalmente o antibiótico é em suspensão, portanto é preparado e ele deve ser bem apertado e colocado também no frigorífico para não deteriorar. Outra das preocupações é toda a medicação que for em frascos. Os frascos devem ser bem apertados, não retirar os rótulos e manter também junto da medicação. Eu não sei se a dona Natalina, como é que ela organiza as tomas dela. Se vai buscar à gaveta e tira, se separa. Ou se, por exemplo, usa uma caixinha como esta, onde já vem o comprimido separado por doses. Também. Isso mais no aspecto de carteira. Se for para me deslocar, ponho realmente na caixinha. Se não em casa, tiro só normalmente é por carteirinhas, tiro-me só uma carteirinha de cada vez e mantenho o resto da caixa no mesmo sítio. Intacta. Pronto, isto aqui corre-se alguns riscos, que é do esquecimento das tomas. Sobretudo nas pessoas, conforme nos vai avançando a idade, e a gente vai tendo alguns lapsos de memória. Claro. Eu digo às vezes, já não sei, tomo ou não tomo, tomei ou não tomei. Pronto, nós deveremos ter, se calhar, a preocupação e, sobretudo, se tivermos ao cuidado pessoas idosas ou mesmo as pessoas com mais idade, para não terem o lapso da memória, devem organizar a toma pelo dia. Há, sem dúvida, tal qual como a Sónia mostrou, as próprias farmácias, por vezes, o oferecem, ou senão vocês também solicitem, onde tem para pôr a dose do medicamento para aquele dia. E assim a pessoa não se esquece. Chegou ali, ele ainda está lá, é porque não o tomou. Se já não estiver, é porque já o tomou. E há variadíssimas no mercado, mais sofisticadas, onde dá para pôr, nomeadamente, ampolas, se tomam, se não tomam, e organizar. Sobretudo nas pessoas com alguma idade, que vivem sozinhas e que o cuidador, normalmente, ou a pessoa de família, vai lá, separa-lhes e põe tudo direitinho. O que não implica que aquilo só deve passar para a caixa quando a caixa estiver para ser organizada. De resto, deve manter sempre na embalagem um medicamento, pelos motivos que até agora referimos, e na caixa do medicamento deve-se pôr quando é que o médico mandou tomar, se no início da refeição, se no fim da refeição, se com horas fixas e certas. E depois, porque é que o receitou e quem foi o médico que receitou. Isso é importante, porque se tivermos que recorrer a outra instituição de saúde, ao levar a caixa, no momento da aflição, as pessoas sabem quem foi que prescreveu, porque é que prescreveu. Isso é muito importante. Portanto, devem sempre escrever na caixa. Eu tenho aqui uma caixa, esta, por exemplo, não sei se é esta, é esta, em que tem, por exemplo, uma semana por mês, um por dia. Portanto, claro que isto depois a gente até se esquece, que assim, é uma semana por mês e tem que tomar um por dia durante uma semana. Portanto, convém que esteja de alguma forma escrita, porque há variadíssimas formas de prescrever um medicamento e o médico é que sabe o efeito que deseja que o medicamento tenha para aquele específico, para aquela pessoa. Portanto, é muito importante que as pessoas mantenham tudo escrito nas embalagens para não se esquecerem de nada. Claro. É muito bom conversar com a família, vizinhos e amigos, mas não pedir conselhos sobre medicamentos. Ora bem, com quem retira-se as dúvidas normalmente? Com a médica. Com a médica. Lógico. Pronto. É a atitude correta. Nós temos tendência a ou porque sentimos vergonha de dizer que nos esquecemos, ou porque não temos como aceder de forma mais fácil ao profissional de saúde que nos pode dar a informação, nós perguntamos ou à família, ou aos amigos, ou aos vizinhos. Estes sim poderão nos ajudar e acompanhar-nos ao local onde a gente deve retirar as dúvidas, para que fique registado de alguma forma e tenha alguém que nos sirva de suporte e que nos lembre o que ficou esquecido. No slide seguinte, então, a gente diz
com quem deve recorrer? Deve recorrer efetivo ao médico, esclarecer todas as dúvidas com o médico, com o enfermeiro ou com o farmacêutico. De preferência, nós apelamos sempre a que a pessoa recorra ao centro de saúde. O centro de saúde é, sem dúvida, um local onde as pessoas devem, junto do enfermeiro, nomeadamente do médico, esclarecer as dúvidas, porque deve ser o sítio onde terá a nossa ficha completa. Nós, se formos ao médico de uma especialidade ou ao médico de outra especialidade, tem que haver alguém que faça a junção das situações. Portanto, nunca se esqueçam, dúvidas que tenham, não têm que ter problema nenhum em esclarecer. Devem fazer determinadas perguntas quando vão ao médico e devem lhe perguntar o quê? O que é que se deve perguntar ao médico quando se vai lá? A dose, a hora da toma, e deve-se apontar, não deve-se ter vergonha ou de lhe pedir para ele escrever ou alguém que escreva. Para melhor que mesmo é apontarmos com a nossa letra. Sim. Letra de médico. Pode haver alguma dificuldade que as pessoas podem ou não saber escrever ou ter alguma dificuldade em escrita. Por isso devem-se fazer acompanhar então da tal família, do tal vizinho ou do tal amigo. Nada para como levar poder... um bloquinho de notas. Claro, não é? para apontar. Claro. Portanto, deve pôr o que é que acontece se esquecer de uma toma, o que é que deve fazer, quais são as interações que o medicamento tem com bebidas alcoólicas, que reações adversas podem advir da toma, quais as interferências que pode ter na condução e depois, se realmente tomar demais, o que é que deve fazer. Por outro lado, sempre que vai ao médico e passando o slide seguinte, deve levar tudo o que toma. Deve dizer ao médico todos os medicamentos que está a tomar naquele momento, nomeadamente os medicamentos, as gotas, porque as pessoas esquecem-se, por exemplo, quem tem glaucoma, a interferência do problema de fazer as gotas com o glaucoma com outras prescrições que possam advir e a interação que existe. O problema dos medicamentos naturais, tal qual como dissemos no início, que podem interferir e dar algumas alterações, e depois toda uma lista de coisas que a gente deve levar quando faz e as observações. Se quando tomou aquele medicamento se lhe reagiu bem, se reagiu mal, qual foi a sensação que teve. E isto, quando falo levar a todos os médicos, deve ser algo que deve acompanhar a pessoa com ela, porque se lhe acontece alguma coisa, uma queda na rua, quando entra no hospital, deve de alguma forma mostrar tudo o que toma. Para saber exatamente os doentes crónicos, e a dona Natalina já falou há um bocado, que utiliza aquele suporte dos idosos, no fundo, quando vai para sair. Pronto. Há uma preocupação muito grande nos doentes crónicos, que é quando viajam, porque eles têm que levar medicação. Hoje em dia, por vezes, nos aeroportos é muito complicado passar a medicação e ela não deve ir no porão. Portanto, as pessoas devem levar uma declaração médica de como fazem aquela medicação e têm que a levar. Portanto, é uma preocupação de quem vai para viajar, pedir ao médico para lhe escrever uma declaração de porque é que precisa tomar aquele medicamento. Levá-la consigo dentro do avião. Para poder ir na bagagem. Para poder, dentro de uma mala térmica do estilo, onde uma pessoa pode armazenar para evitar realmente as diferenças de temperatura. Ainda que exceda as quantidades mínimas de líquidos? Pois, isso terá que ser uma preocupação que tem que ser salvaguardada, porque não se pode dividir o frasco do medicamento ao meio, não é? Portanto, e devem levá-la nas embalagens originais? Devem levá-las sempre nas embalagens originais. E isso, indo com declaração médica, não tem. Há alguma coisa chamada o passaporte do medicamento, pronto, que é realmente, por vezes, nas delegações de saúde, para as pessoas poderem viajar com os medicamentos. Portanto, isto é muito importante, até porque se for para um país estrangeiro, se chegar e o medicamento acabar por qualquer motivo, ou acontecer uma desgraça qualquer, ser assaltado, tem que ter como os ir comprar, não é? Porque senão ninguém lhes vende. Claro. Nós ainda somos dos países onde a venda dos medicamentos é mais liberalizada e a gente consegue, de alguma forma... Muito bem, podemos passar adquirir, já... podemos, e, sim. Portanto, sempre que possível, acompanhe-se pela prescrição médica. Quando termina, quando temos sobras de medicamentos, quando temos medicamentos que já estão fora de validade... Não vão para o lixo comum, Não vão para o lixo comum.
Isso cria realmente nas águas, em todos os depósitos sanitários, riscos muito grandes. Só para abreviar, porque o nosso tempo está mesmo esgotado, devemos devolvê-los à farmácia. Devolvê-los à farmácia. Ser mais próxima. Sim, mais próxima. Devolver nos sacos que eles têm próprio e entrega-se na farmácia. E eles fazem essa recolha, não é? Pronto, isto agora no fundo o que é um bocado do importante e o que reter da informação que foi dita, que é o lembrete das horas da medicação. Por vezes pode-se utilizar o telemóvel ou o despertador quando temos que tomar medicação a horas certas. É realmente manter os medicamentos e levar sempre connosco a lista dos registros dos medicamentos que fazemos para evitar alguns erros. Claro, fazermos também acompanhar de um cartão explicando que doença crónica é que temos, não é? É bom. Isso é muito importante. As pessoas... Tirar dúvidas com o médico e enfermeiro, seguir as instruções que forem dadas e não hesitem em solicitar ao médico a sua atenção para o custo do medicamento também. Claro, não é? Isso é muito importante. Já para um tratamento não tem que se ter vergonha de dizer assim, dentro daquilo que me vai prescrever, o custo mais barato. Nada como perguntar. E pronto, de alguma forma depois também deixaria as recomendações importantes com vocês, que é o guardar em lugar seguro, tudo o que fomos dito já ao longo do programa. E espero que de alguma forma tenha sido o útil tratamento para será um êxito, tratar. certamente. Dona Natalina, muito obrigada por nos fazer companhia. Enfermeira Isabel Ribeiro, muito obrigada também.